Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Como é que vocês estão, seus perninhas? Como é que vocês estão, seus mascaradinhos? Esse cenário aqui vocês já sabem, né? É um cenário de quando eu tô atrasado para ir pro trabalho e é um tempinho que eu tenho para gravar um vídeo, para falar com vocês. Tanto que eu nem tô trajado de Santos, na verdade, né? Achei umas coisas aqui na minha mochila, um chapéuzinho aqui do Santos Depressivo. Quem quiser comprar, só falar com a gente. Chapéuzinho estilo Barra Brava. Um shorts aqui que eu tenho do Zé Love na final da Libertadores 2011. Esse vai ser o nosso cenário móvel aqui de hoje para esse vídeo, né? Vídeo de hoje, 100 dias de Fernando Diniz no Santos. Então uma breve análise de como tá o trabalho dele por enquanto. Movimento, Pirani, diminui. Então, como que tá o dinizismo por enquanto? Amado por alguns, odiado por outros. É 880. Quando a gente fala de dinizismo e aceitação da torcida santista a respeito do Diniz, o trabalho dele, é muito 880. O que a gente observa, a maioria é ou a pessoa ama o Diniz ou a pessoa odeia o Diniz, né? É difícil ter um meio termo em relação ao dinizismo. O Diniz chegou no Santos para substituir o Olan, que não aguentou os maus resultados e a pressão da torcida e pediu demissão, né? E o Diniz chegou no Santos bem meio a meio, assim, também em termos de opinião. Como o Diniz não tem um título, né? Ele faz bons trabalhos, mas nunca coroado com título, né? Em termos de futebol apresentado, ele nunca deixou a desejar na imensa maioria dos clubes no qual trabalhou. Porém, em termos de resultado e títulos principalmente, ele nunca apresentou algum trabalho que se concretizasse, né, e que o colocasse em algum escalão como um treinador, sem ser uma aposta para os times, né? Muito se falava, né, do Diniz ser a cara do Santos, né, ser talvez o que o Santos precisava para conseguir, né, voltar a vencer título, né, voltar a jogar bonito desde a saída do Sampaoli. E o Diniz, né, talvez precisasse do Santos para se consolidar com um trabalho coroando algum título e tudo. Muito se falava disso e tal, né? Mas fato é que o Diniz chegou com otimismo e desconfiança, meio a meio, né? Metade da torcida desconfiada, achando que não era o treinador certo para assumir a bucha de um time que até então chegava no Brasileirão com o rótulo de brigar para não ser rebaixado. E outros acreditavam que o Diniz era o treinador que ia fazer o Santos voltar a jogar um futebol bonito, ofensivo e até ser coroado com título. Beleza, o Diniz chegou, assumiu o Santos já naquelas buchas de Libertadores, foi expulso na estreia contra o Boca Juniors, onde ele ganhou, uma das únicas partidas do Santos ganhando na Libertadores. E lá no primeiro jogo a gente já viu um time raçudo e um time apresentando alguns aspectos de dinizismo bem remotos, bem pequenos, mas já estava com uma cara diferente em relação ao Olan, que muito provavelmente nem conseguiria uma vitória contra o Boca Juniors, né? E aí, enfim, começou o Brasileirão, o Diniz tomou 3-0 do Bahia, e aí foi conseguindo, né, depois apresentar um futebol melhor, foi evoluindo, depois foi caindo de rendimento. As principais críticas do trabalho do Diniz eram que ele demorava muito para tirar o Pará do time. E demorou mesmo. Em 100 dias, só nesses últimos dias, ele de fato colocou o Madson, né? O Pará já estava insustentável no Santos, né? O Diniz também perdeu ao longo do trabalho dele Luan Pérez e Caio Jorge, mais para essa reta final. Mas é um treinador que, assim, no geral, nesse trabalho dele, o que eu posso dizer, o que eu acho, o Santos, não sei se por falta de elenco e tudo, por ser um elenco limitado, ele de fato sim faz um trabalho legal em um elenco limitado. Em termos de números, são 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 54,5%, mediano, mas enfim, dentro de todos os clubes no qual o Diniz trabalhou, não sei se por falta de um elenco mais, né, recheado, o Santos eu tô achando o time no qual o Diniz menos conseguiu implementar a sua cara dinizista, né? Então a gente vê o Santos às vezes dando muito chutão,
rifando bola, né? A gente vê o Santos com aquela saída de bola, com a construção ofensiva desde o campo de defesa, né? Mas às vezes a gente vê muita ligação direta inútil, muito cruzamento inútil. A gente vê a posse de bola de dinizista. O Santos, na imensa maioria dos jogos, ganha em termos de posse de bola, mas aí a gente vê muito o que a gente mais vê do Diniz: várias finalizações, às vezes sem efetividade, né? Sem converter em chances reais de gols, ou seja, chutes para fora, sem muito capricho, né? 30 finalizações, 3 pro gol e 1-0 pro time adversário. É comum a gente ver isso no Santos do Diniz, né? A gente derrotado com isso, mas é um trabalho no qual acho que aos poucos vai dar um resultado legal, né? Eu sou totalmente a favor de continuidade no trabalho dele. Por outro lado, muitos torcedores já defendem a saída dele, que eu acho algo muito precoce, né? Acho que, o cara, se a gente for analisar em tabela, tá no meião de tabela de Campeonato Brasileiro, beleza, né? A gente, de longe, não é o melhor elenco do Brasil, mas em Sul-Americana, que é, pra mim, a nossa principal chance nesse ano, a gente tá nas quartas de final, com chances hoje de passar pra semi. Copa do Brasil, mesma coisa, quartas de final, né? Mas, assim, eu acho que na Sul-Americana a gente tem muito mais condições de brigar com um Peñarol, um Red Bull, que é difícil também, né? Do que brigar com o Flamengo, do que brigar com um Atlético Mineiro numa Copa do Brasil. Eu acho que a Sula é o que a gente pode tentar apostar como cartas para consolidar o trabalho de fato do Diniz com um título, quem sabe. E o Diniz nos últimos jogos também parece teimoso, mas eu não acho ele tão teimoso quanto era o Sampaoli, que não mudava por nada o time. O Diniz demora, no tempo dele, vai dando os testes dele, demora, mas ele vai lá e muda o time quando a gente vê que a situação está insustentável. Então ele promove algumas mudanças e testes, sim. Ele testou todos os centroavantes até agora, testou jogadores em outras posições. Por exemplo, ele inverteu o Marcos Guilherme de posição na ponta, o que não rendeu. Então eu acredito que nos próximos jogos ele já vai consertar isso, né? Ele testou algo que ele fazia no São Paulo também, que era uma saída de bola com 2 linhas de 4, com a construção ofensiva. O Santos vinha o tempo todo, o ano todo, jogando com 3 atacantes. O que mais? O Diniz também, ele promove uma série de mudanças em termos de armação. Horas coloca o Jean Mota para armar, horas o Pirani, movimenta. Ele, acho que é um treinador que tem um repertório de futebol e estudo bom mesmo. Eu acho que, enfim, dá pra gente confiar no trabalho dele, acreditar. Vamos ver, tô falando isso antes do jogo de hoje contra o Libertad na Sul-Americana, né? Eu acho que ele ainda não arrumou a defesa. Uma das principais mudanças dele foi pôr o João Paulo no lugar do John. Ele vinha testando o John desde o começo do trabalho dele, né? Ele vinha dando chance pro John, mas aí ele foi de João Paulo e, enfim, agora não saiu do time titular. É quem muitas vezes salva a gente e quem maqueia os problemas defensivos da zaga, né? Então acho que falta corrigir isso, falta corrigir no geral posicionamento defensivo, transições com mais qualidade do meio para o ataque, da defesa para o ataque, se for fazer algo mais direto, da defesa para o meio, tá legal. Acho que o Camacho tá dando conta também, né? A gente tem alguns volantes que às vezes fazem bons trabalhos, mas enfim. O Diniz, eu acho que ele tá fazendo um trabalho ok, nada muito excepcional e nada ruim, mas tudo dentro do que ele pode apresentar, né? Dentro do que ele tem de peças. No São Paulo ele começou pior em 100 dias de clube. No Fluminense ele começou melhor em termos de aproveitamento, né? Número de empates, vitórias e derrotas. Mas eu defendo o Diniz e acredito de fato no trabalho dele. Mas também respeito quem não tá gostando, respeito quem não tem certa confiança nele ainda. O fato é que ele é um cara também que é totalmente fechado com o elenco. Ele é um cara que é psicólogo, então ele sabe extrair dos jogadores. Acho que ele sabe potencializar jogadores de médio, baixo rendimento para um rendimento médio e alto, né? Ele é um cara que,
Você vê que ele ganha a torcida na comemoração. Ele extravasa pra caralho, né? Comemora muito. Mostra que tá fechado de fato com o elenco. Ele tem um vestiário bom. Ele é um cara querido lá. A gente não vê mais sinais de panelinha como a gente via com o Olan. Então ele é um cara que abraça todo mundo, que tá com todo mundo. E a gente espera que assim seja, né? Porque se um elenco é limitado, às vezes não vai na técnica, tem que ir na raça, tem que ir na vontade. E disso a gente não pode reclamar muitas vezes do desempenho de jogos do Diniz, onde o time às vezes está perdido, mas às vezes na vontade, né, de jogadores como o Lucas Braga, principalmente, João Paulo, a gente consegue se segurar, consegue aplicar bons contra-ataques e se consolidar em alguns jogos. Fechou, pessoal? Quero saber o que vocês agora acham do trabalho do Diniz, o que vocês estão achando de 100 dias de dinizismo no Santos. Se vocês são aqueles dos 880 que amam, dos 880 que odeiam, dos 880 que odeiam, mas querem amar, dos 880 que amam, mas estão perdendo a paciência cada vez mais. Comentem. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e não percam a próxima análise ou, enfim, o próximo vídeo que vai vir aqui no canal do Santos Depressivo. Fechou? Tamo junto, tudo pelo Santos e vamos pra cima do Libertad. Pela Sula, Aturo Sul.